Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Vamos Conversar. Meu nome é Marcos Henrique, é muito bom ter vocês aqui comigo. E o tema de nossa conversa de hoje é liberdade financeira. Por que eu resolvi falar sobre liberdade financeira? Porque eu tenho analisado muito a vida das pessoas que estão ao meu redor, até mesmo a minha vida, como todos que já conhecem o canal e já sabem um pouco sobre mim, sobre minha história, né? Então, assim, eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que ele acaba envolvendo muitos fatores, né? Quando a gente fala é, liberdade financeira, o que vem à cabeça? Nossa, poder fazer o que eu quero, poder viajar, poder realizar meus sonhos, né? Porém, para que a gente possa fazer isso, daí ter essa certa liberdade financeira, a gente tem que estudar um pouco, né? Não estou falando de escola, é estudar o cenário, estudar a nossa vida, né? Então, assim, quando a gente fala de liberdade financeira, eu vou usar agora um termo bem legal que tem tudo a ver com o assunto, né? Que é aposentar, né? Todos falam, quando eu aposentar eu vou viajar, eu vou ter dinheiro, vou ter muito tempo, vou realizar o que eu não consegui realizar até agora. E o que acontece no final é muito complexo, porque assim, a hora que a gente cai na realidade, né? Que você chegou lá e, e aposentou de verdade, você tem um choque de realidade, porque a vida não é dessa forma, né? Porque assim, eu vou falar para vocês sobre educação financeira, né? É um tema assim, eu não sou uma pessoa assim, um especialista, tá? Eu sou uma pessoa que estou mudando a minha vida devagar, tá? Porque a gente tem que aprender que tudo leva tempo, né? Porque assim, eu sou curioso, estudo muito, vejo muitos vídeos de pessoas que falam sobre isso, sobre como investir, como não investir, e fico perplexo também, porque assim, esse tema educação financeira é um tema que deveria ser ensinado para nós na escola, desde pequeno, porque assim, a grande realidade da população brasileira é que não tem acesso à educação financeira, porque as famílias elas já não tiveram isso no passado. Então, assim, a porcentagem de pessoas que teve o privilégio de já vir de famílias que descobriram sobre é, como lidar com o dinheiro, como trabalhar com o dinheiro, são poucas. E são poucas também as pessoas que chegam, como vocês que estão chegando no nosso canal e nesse vídeo, que vai ter uma breve ideia do que eu estou falando e o que é uma educação financeira, tá? Porque a gente confunde muito essas coisas, que educação financeira não é ser educado. Educação financeira é você ser uma pessoa que você vai ter meta e objetivos e foco. E vai saber que o dinheiro, como o velho ditado diz, né, ele não aceita desaforo. E assim, o tempo ele passa para mim, para você, para todo mundo. Então você tem que entender e você tem que administrar o seu dinheiro e saber com o que você vai gastar. E você tem que pensar, pô, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então assim, é... eu quero também deixar aqui claro para você que está assistindo que no final desse vídeo, dessa nossa conversa, eu vou deixar um bônus para você entender algo que, sobre tudo que eu vou falar daqui a pouco, que é sensacional, que vai fazer assim, ó, bum, vai abrir a sua mente e você vai começar a entender um pouco mais sobre o que é educação financeira, tá? E, e vou usar bastante a aposentadoria, tá? Porque o aposentar, né? Vamos aposentar é o sinônimo de vida boa, né, que a gente fala. E também quero aproveitar e dizer também que, assim, para que a gente possa chegar a um parâmetro, uma linha de raciocínio mais fácil, vamos dizer assim, para que eu possa ser mais claro possível e que vocês consigam entender, tá? Então, vou falar assim para vocês. Hoje, as pessoas, elas trabalham, têm os seus trabalhos, né? São registradas, contribuem com o INSS e durante anos de sua vida ela continua pagando. E sobre isso também eu quero dizer assim,
que eu vou falar da reforma para cá, tá? Houve uma reforma tributária dia 13 de novembro de 2019, que houve uma mudança nesse cenário, né? Mas também não muda muito, não, tá? Podem ficar tranquilos, que a diferença em prazo é muito pouca. Então, assim, eu vou fazer uma generalização, tá? Como se todos trabalhassem mediante ao IBGE, tá? O IBGE fala, isso está no site do governo federal, que 70% das pessoas brasileiras, elas contribuem até um salário mínimo, são pessoas que trabalham até um salário mínimo. E o que isso quer dizer? Que 70% da população, ela vai se aposentar com seus 65 anos de idade, recebendo R$ 1.621 hoje, tá? Que é o valor hoje desse vídeo. Lá na frente muda tudo, mas eu vou falar tudo que eu estou falando é referente a hoje, tá? A data de hoje. Então, assim, para vocês terem uma ideia, imagina só, o que você vai fazer com 65 anos de idade recebendo um salário mínimo? Esse que é o choque da realidade que eu falei no começo, porque a hora que a gente fala, pô, vou aposentar, agora eu vou viver os sonhos. Não, não é o choque de realidade, que você vê que ah, você não vai ter mais tempo do mesmo jeito, porque você vai ter que continuar trabalhando com outra coisa, você não vai ter o dinheiro suficiente e não vai conseguir fazer ah, as realizações que você quis fazer durante a sua vida, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, hoje, para você poder dar entrada na aposentadoria sendo mulher, você tem que ter contribuído no mínimo 15 anos e mais a idade mínima, que é de, se eu não me engano, a mulher é 60 ou 62, enfim, 62 anos, vamos por 62 anos, se eu não me engano, tá? E o homem é 20 anos de contribuição e mais a idade mínima de 65 anos. O que eu quero dizer com isso? Que a mulher vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar não, né? Contribuir durante a sua vida com pelo menos 15 anos e ter no mínimo 62 anos de idade para poder aposentar. E o homem, ele vai ter que ter no mínimo 20 anos de contribuição e 65 anos de idade para aposentar. Olha que loucura! Então você vai ter que trabalhar. Então, assim, eu vou fazer uma comparação de um meio pelo outro para que a gente possa chegar a um número, tá? Exato. Não é que você trabalha 15 anos, mulher, ou 20 anos, o homem. Ah, vou parar de trabalhar, esperar ter 65 anos para poder aposentar. Você vai viver do quê? Você tem que trabalhar. Então, assim, você vai continuar trabalhando. Então, vamos pôr uma média aí que você vai trabalhar dos seus 18, mais ou menos, de idade que as pessoas entram no mercado de trabalho, a grande maioria começa a trabalhar, até os 63 anos. Vamos quebrar até os 63 anos para a gente poder chegar a um número de 45 anos de contribuição, tá? Hoje o salário mínimo é 1.621. A contribuição do INSS para quem recebe até um salário mínimo é de 7,5%. Isso representa no seu salário R$ 121,58, se eu não me engano. E o que eu quero dizer com isso daí? Que você vai trabalhar por 45 anos de idade e vai ter contribuído com o INSS uma bagatela de R$ 65 mil durante a sua vida de trabalhador e vai receber 1.621. Hoje eu quero falar um detalhe também que é muito importante, que isso são dados, tá, do IBGE, que a expectativa de vida atual brasileira, né? A mulher hoje, ela está vivendo, em média, até os 80 anos de idade. E o homem até os 74 anos de idade. E a estatística também diz que é uma grande minoria que passa, tá? Desses 74 anos de idade homens, tá? E uma grande maioria não chega nem a essa idade. Então, assim, imagina você, aos 65 anos, homem, recebendo o seu primeiro salário da aposentadoria e
Deus o livre e guarde, né? Mas vamos lá, vamos falar, dados. Aos 74 você chega a morrer. Você vai receber 9 anos de R$ 1.621 de aposentadoria. Então, assim, esse é o dado que eu quis expor da pessoa que trabalha, de uma pessoa que não tem educação financeira, de uma pessoa que não busca pensar no futuro, né? É uma pessoa que não é que ela não quer, né? Eu não estou falando aqui, mas não é que ela não busca, né? Às vezes ela não tem essa oportunidade, não tem essa visão, né? E não procura entender como que a vida pode mudar. Então, assim, usando esse mesmo valor que você vai contribuir de 7,5% do salário mínimo, de R$ 121 por mês que você vai pagar, se você pegar esse dinheiro e investir em fundos de investimento, existem vários fundos de investimento, tá? Ações, fundos imobiliários, você vai ter aí tesouro direto, enfim, tem várias estratégias que você pode adotar, tem vários segmentos que você pode adotar em investimento, tá? Existe também outros investimentos que você pode fazer, mas eu quero focar aqui no investimento passivo que você vai fazer. E eu vou usar o fundo imobiliário, tá? Eu vou usar um exemplo para vocês compreenderem da seguinte forma, que hoje com o fundo imobiliário, o investimento padrão, tá? É de 1% ao mês do que você investiu. 1%. Então, assim, fundo imobiliário você vai comprar cotas, né? Cada cota tem o seu preço e ela tem o seu dividendo, né? Que o dividendo é o que vai te pagar. Porque fundo imobiliário é um fundo de ação que você compra e eles trabalham com galpões, fazendas, shoppings que você vê aí. São fundos que usam esse dinheiro e fazem a compra e alugam para as pessoas esses galpões e dividem os aluguéis mensais com as pessoas que têm as cotas, né? Os sócios. E então, assim, para você ter uma ideia, eu vou usar de exemplo a Vigir, que é um fundo imobiliário de papel. Ele chama Vigir 11. Para vocês terem uma ideia, hoje, atualmente, uma cota dela custa R$ 9,34. Ela está pagando dividendo, esse último dividendo desse mês aqui que pagou, foi de 11 centavos por cota, tá? Eu quero também que vocês não assustem, porque o investimento mensal, ele é progressivo. Você vai pondo mais dinheiro, ele vai rendendo, você vai reinvestindo esse dividendo, né? E vai cada vez mais alavancando até virar um efeito bola de neve, que vai ficando cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, se você pegar o valor que você pagou por 45 anos para o INSS para aposentar, de R$ 121,58 por 45 anos e reinvestir o dividendo mensal, só para você ter uma ideia, INSS você vai contribuir nesses 45 anos R$ 65.000 e vai receber R$ 1.621. Se você investir no seu futuro em fundos de investimento com a Vigir, que é o que nós estamos usando como exemplo, você vai contribuir o mesmo valor por 45 anos, R$ 121,58. Daqui 45 anos, você vai ter investido 65 mil, a mesma coisa que o INSS. Só que a sacada está aí. O diferente está aí, que é o que ninguém busca entender, que daqui 45 anos você vai ter para o resto da sua vida, se você falar, olha, agora eu vou aposentar, vamos dizer salário, o seu salário vitalício no final desses 45 anos vai ser de R$ 67.000 e alguns quebrados por mês.
E você ouviu direito, 67 mil reais. Por isso que eu falo que a gente precisa ter a educação financeira na escola. Porque a educação financeira nada mais é do que você saber investir o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro de uma forma correta, tá? Eu quero falar para vocês dessa forma, para vocês entenderem, porque isso é sensacional e é fundamental para que a gente saiba o quanto antes. E no INSS, tá? Você vai pagar por 45 anos, vai se aposentar e vai receber R$ 1.621 e ponto. No fundo de investimento, não para por aí. Não para por aí. Porque você tem a opção. Lembra que você ficou reinvestindo os dividendos mês após mês, mais os 121 que você foi fazendo um aporte todo mês? Você vai ter disponível para você no banco uma bagatela de quase 6 milhões de reais. Exatamente, quase 6 milhões de reais que você pode pegar, vender as suas cotas e catar esse dinheiro e fazer o que você quer, só que você acaba com aqueles 67 mil de salário mensal. E olha que loucura, porque esses 5 milhões quase 5 milhões e meio que você vai só reinvestir durante esses 45 anos. E isso, gente, que eu estou falando para vocês, isso daqui não é bobeira, não, isso não é fantasia da minha cabeça, não. Isso é fato. Tem várias pessoas hoje que estão fazendo. E um detalhe que eu falo para vocês aqui que é muito importante também, que você não pode deixar de se atentar a isso, é o começo. Porque o começo ele é difícil. Por que ele é difícil? Porque você não vê o efeito bola de neve. Você não vê aquele montante, você não vê o rendimento. Mas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai perceber que, tipo, meu, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pensei nisso antes? E você, quando começa a trabalhar com isso, começa a pensar dessa forma, você já começa a ver o mundo diferente. E você começa a ficar curioso. E assim, vou falar para vocês também uma coisa, que eu acho bem sensacional essa nossa conversa. Quem já me conhece sabe que esse é um canal que não é muito de mimimi. A gente fala, é uma conversa franca, né? Eu falo para vocês e quero ajudar vocês porque eu acho que esse diálogo que a gente tem aqui, essa nossa conversa franca, aberta, assim, tranquila, eu acho que é a melhor forma da gente conversar, porque não existe aquela coisa tão técnica, isso e aquilo, que até para mim é difícil entender. Então, assim, eu percebi que a gente conversando assim, francamente, é mais fácil de entender. Então, eu quero ajudar vocês. E tá bom, como é que eu faço isso? Como é que eu invisto? Como é que eu começo? Olha, eu não sou patrocinado por ninguém, mas eu aconselho vocês assim. Hoje tem a XP Investimentos, que é um banco, né? Que é um banco mundial, ele é sensacional esse banco, tá? Ele trabalha com ações, com investimentos, enfim, com tudo, né? Um banco mais focado na parte de investimentos, né? E também existe um banco que eu tenho certeza que a maioria que está assistindo esse vídeo tem até instalado no seu celular, que é o Nubank. O Nubank também tem a seção de investimentos e você vai encontrar a Vigir lá também, tá? Lembra que eu falei para vocês que no final do vídeo eu ia soltar um bônus que ia fazer a cabeça de vocês, bum, explodir? Então, eu vou falar para vocês aqui algo que é sensacional, muito legal. Mas antes de dar esse exemplo que eu vou usar, tá? Quero deixar bem claro que é só um exemplo que eu estou usando, tá? As pessoas fazem o que querem da sua vida, tá? Mas é um exemplo para mostrar para vocês que em 5 anos você consegue aposentar. Se você estiver buscando essa aposentadoria do INSS, tá? Que é assim, hoje, um financiamento de um automóvel, você vai pagar em média R$ 1.500 de parcela, tá? Eu estou falando apenas do investimento da parcela, que quem tem carro sabe que não é só isso. É combustível, IPVA, manutenção, vai passar desses 1.500 fácil. Então, assim, se você pegar hoje
e fazer um sacrifício, da mesma forma que você faz um sacrifício arrumando até um outro emprego para poder pagar a parcela do seu carro, você pegar esses R$ 1.500 e investir ele pelo prazo de 5 anos, que é o prazo de um financiamento hoje em média de um veículo, no final desses 5 anos, reinvestindo dividendo e fazendo um aporte de R$ 1.500 todo mês, olha que loucura, você já vai ter um dividendo mensal de R$ 1.552. É muito dinheiro. Comparado aos 45 anos que você vai ficar pagando para o INSS para se aposentar praticamente com esse mesmo valor. É surreal isso. Então, assim, e no término desses 5 anos também, olha a outra coisa mais louca que acontece. Se você parar e pensar nesses 5 anos pagando R$ 1.500, pagando não, investindo no seu futuro, no final desse prazo de 5 anos, você vai ter R$ 90.000 de investimento e vai ter reinvestido dos dividendos que o próprio banco, a própria cota te pagou, R$ 41.000. Você vai ter praticamente R$ 130.000 no banco. E olha que loucura, que é a mesma história. Se você tirar, você tem 130 mil, ou se você deixar, você continua. Então você está entendendo a diferença que a gente tem que entender sobre o que é educação financeira, sobre o que é a gente buscar entender como que as coisas funcionam. É, é muito louco isso. Então, assim, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje, essa nossa conversa, que eu acredito que foi bem, bem bacana, bem produtiva. E eu quero deixar claro também que, assim, eu não sou um especialista, tá, gente? Eu não sou um expert das finanças nem nada. Eu sou apenas uma pessoa comum que está tentando ajudar o próximo e tentando falar de uma forma mais simples, né? De uma forma que é a gente mesmo, gente da gente, né? E todos os exemplos que eu citei aqui sobre investimento, isso também não é para somente quem é trabalhador CLT, tá? É para todas as pessoas que têm dinheiro e que não sabem dessas opções de investimento, né? Tem pessoas aí que investe de outras formas, entendeu? E tá certo também. O intuito dessa nossa conversa é o quê? Para que você que está aí do outro lado, acompanhando os nossos vídeos, entenda que não é só essa forma que existe. Porque se você começar a entender que existem outras formas de aposentar, você vai ver que existem maneiras que você vai chegar à aposentadoria muito mais rápido do que você imagina. Eu prefiro estar aposentado jovem, com bastante energia, bastante tempo, para poder conhecer o que eu não conhecia, para poder viver o que eu não vivi, do que trabalhar uma vida inteira, chegar no final da vida praticamente e ver que não tinha nada. Sabe quando você chega no fim do túnel assim, você fala, nossa, achei que ia ter algo bem legal e não tem? Então é isso que acontece, gente. Muito obrigado por você que estava aqui conversando comigo, me acompanhando. Quero lembrar você que fale comigo, vamos conversar. Deixe seu comentário que eu vou responder a todos. Gente, muito obrigado por estar aqui comigo até agora nessa nossa conversa. Quero desejar para vocês tudo de bom. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também o nome dessa cota, tá? Desse fundo de papel Vigir, o valor dele e um linkzinho para você tirar sua dúvida de uma calculadora de fundos de investimento, tá? Porque fundo de investimento nada mais é do que o famoso juros sobre juros, tá? E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.